Bom dia, alunos do nono ano A, do nono ano B, do Colégio CEPI Professor Mariano. Eu sou a professora Chayane, professora de História. Hoje são 27 de março de 2020 e hoje irei ministrar esse conteúdo via WhatsApp por meio dessa videoaula, devido a essa epidemia que estamos vivenciando no mundo todo, no Brasil. E essa foi a maneira mais simples de levar esse conhecimento, esse conteúdo para vocês. O conteúdo hoje que nós iremos trabalhar e entender juntos é sobre as tensões sociais e resistência na Primeira República. Então hoje nós vamos entender quais foram as principais tensões sociais e resistência nessa Primeira República no Brasil. Primeiramente, para a gente entender esse conteúdo, nós temos que entender o sentido, o significado dessas palavras, né? Se a gente for procurar no dicionário, o sentido da palavra tensões refere-se ao estado do que ameaça romper-se. O estado físico, né, estrutural, que ameaça romper-se a qualquer momento. E sociais, o próprio nome já nos faz pensar, diz respeito à sociedade. Então, a sociedade estava rompendo, estava prestes a romper. E resistência é aquele que resiste, aquele que se impõe. Então, esse conteúdo vai abordar as principais reivindicações da sociedade nesse período. As principais queixas da sociedade nesse período de Primeira República no Brasil. Entendendo isso, nós partimos então para contextualizar tempo e espaço. Sempre falo para vocês, só dá para produzir um conhecimento dentro de um tempo, dentro de um espaço. Então, só há entendimento de qualquer conteúdo dentro de um tempo, né, de uma data, de um período e dentro de um espaço. Então, essas tensões sociais, essas revoltas, aconteceu em que tempo? Na Primeira República do Brasil. Isso refere a 1889 a 1930. Em que espaço isso aconteceu no Brasil? Então, a partir disso, nós entendemos a base desse conteúdo. Então, professora, por que a sociedade estava reivindicando, estava chateada, estava ameaçando romper, né, com o Estado? Qual que era as reivindicações? Então, vamos lá. O principal motivo dessas reivindicações se dá por conta que depois dessa proclamação da República, o governo brasileiro ele não alterou as estruturas sociais e econômicas do país. Ele não trouxe as mesmas condições de vida, ele não atendeu a população de uma maneira geral. Ele atendeu somente a um grupo privilegiado, a uma região, que no caso era a região Sudeste e Sul. Então, a principal reivindicação vai acontecer nesse sentido. O Brasil, depois da proclamação da República, não se estruturou, não se planejou de uma forma geral que atendesse toda a população, somente a um grupo privilegiado, e que a gente viu no conteúdo anterior, quando eu falei sobre industrialização e urbanização, né, no finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, o motivo dessa revolta se dá por isso, por conta da precariedade que a população estava vivendo. Algumas no campo e outras na cidade. Então, a partir disso, nós vamos conhecer as principais revoltas desse período. A primeira delas seria a Guerra de Canudo, depois a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina
e a revolta da Chibata. Nós vamos trabalhar especificamente essas 4 revoltas nesse primeiro momento. A Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos aconteceu no sertão da Bahia, no período de 1896 a 1897. Foi um movimento popular de cunho religioso, ou seja, o líder era extremamente religioso, a religião dele, que no caso aqui era católica, contra o exército do governo republicano. Então vai ser um movimento de cunho religioso, popular, contra o exército do governo republicano. O líder desse movimento, dessa Guerra de Canudos, foi Antônio Conselheiro. Quem era Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro, ele foi educado para se tornar padre, porém ele não chegou a se ordenar. Após isso, ele passou a percorrer vilas e cidades do sertão baiano, fazendo pregações religiosas. O seu intuito, né, era pregar, levar a palavra de Deus, porém com um cunho social. Ele juntava crenças populares e lendas, principalmente ele utilizou muito do sebastianismo, que é uma crença voltada do rei católico, que esse rei católico português, Dom Sebastião, iria retornar. Então, Antônio Conselheiro passou a percorrer o sertão baiano, pregando, levando lendas, crendices populares, e o intuito dele, nas pregações dele, ele dizia que seria possível a existência de um local, de um único local sagrado, onde todos poderiam viver com fartura e felicidade. E esse local foi chamado de Belo Monte por eles. Porém, o governo brasileiro, né, colocou o nome, né, designado Canudos, por isso Guerra de Canudos. Muitas pessoas começaram a migrar, ou seja, se deslocar para aquela cidade de Canudos, com o intuito, né, então, porque pensa comigo, a população estava vivendo uma precariedade. O governo não atendia às necessidades básicas. Então, vem uma pessoa com um discurso dizendo que criaria um local onde teria fartura e felicidade, então várias pessoas se deslocaram para esse lugar. Quando as pessoas começaram a se deslocar, o governo, então, brasileiro, entendeu a dimensão desse movimento popular. Então, neste momento aqui, os coronéis, que era o poder instituído daquele período, começou a ficar chateado com isso, porque as pessoas não estavam mais deixando ser governada por esses coronéis, não estava mais obedecendo às ordens do coronéis e estava deixando também de pagar os impostos. Então isso vai gerar um descontentamento muito grande desses fazendeiros, desses grandes latifundiários, desses coronéis, porque as pessoas já não estavam mais obedecendo a ele, que era o poder, vamos dizer assim, nesse período. E estavam obedecendo então a um líder religioso, Antônio Conselheiro. Nesse momento, então, o governo brasileiro vai enviar para a Bahia, né, tropas para combater, então, esses rebeldes. Eles conseguiram resistir por algum tempo, mas ao final de 1897 eles foram vencidos e esse povoado ele foi arrasado e queimado. Hoje, se você for na Bahia, né, existe essa cidade de Canudos, é uma cidade bem visitada, até por conta dessa referência de Guerra de Canudos. Seguindo então, o segundo que nós vamos abordar, a segunda revolta, é a Guerra do Contestado. Essa Guerra do Contestado aconteceu na região sul do país, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no período de 1912 a 1916. O que foi essa Guerra do Contestado? Foi um conflito armado, né, que aconteceu então nessa região sul. Qual que é a origem desse conflito
como se deu o conflito, como que aconteceu. Em 1908, uma empresa dos Estados Unidos iniciou uma construção de ferrovia que ligaria Rio Grande do Sul a São Paulo, também passaria em Santa Catarina. Uma região que era extremamente disputada por Santa Catarina e Paraná, conhecida como Contestado, estava incluída nesse trecho. Por isso que vai chamar Guerra de Contestado. Essa região chamada Contestado era uma região extremamente estratégica para construir essa ferrovia. Então, a empresa dos Estados Unidos contrataram as pessoas para trabalhar nessa ferrovia. Antes disso, existiam pessoas que moravam naquele trecho. O que ele fez? Ele expulsou as pessoas que estavam lá, a maioria agricultores. Porém, cabe aqui a gente dizer que essas pessoas que estavam ali, morando ali, elas eram posseiros. O que é isso? Possava-se das terras, não tinha documento dizendo que aquela terra era deles. Né? Isso ainda acontece muito no interior do Brasil. Aí o que acontecia? Os grandes latifundiários, né, os proprietários de terra, falsificava os títulos dizendo que aquela área era deles. Então tomava essa terra dos agricultores. Então, seguindo, a empresa dos Estados Unidos, então, depois de expulsar esses agricultores, esses proprietários da sua terra, começaram a contratar essas mesmas pessoas, então, para trabalhar na ferrovia. Até porque, se você sai da sua terra, você não tem dinheiro, né, seria interessante, então, a pessoa vai aceitar trabalhar, até para ganhar dinheiro. Então, nesse momento que ele contrata essas pessoas e precisava colocar essas pessoas em um local, ele constrói um local, deixa designado um local para essas pessoas ficarem lá. Só que, quando termina a construção dessa ferrovia, o que ele faz? Expulsa todo mundo, vende aquele pedaço de terra para os imigrantes alemães, italianos e poloneses, deixando várias pessoas sem terra e desempregadas. É nesse momento aqui que o conflito vai piorar e um líder vai surgir, que é o chamado José Maria, também um religioso, também afirmava operar milagres. Ele montou uma comunidade religiosa em Contestado para abrigar os desempregados. Porém, os latifundiários, grandes propriedades de terra, não ficaram satisfeitos, né, com isso e pediu que o governo brasileiro mandasse tropas para aquela região. Ao final, os seguidores, né, de João Maria não conseguiu resistir ao governo brasileiro por muito tempo, porque o governo brasileiro enviou para aquela região 8.000 soldados. Então, ao final dessa guerra, em 1916, a vitória ficou do governo brasileiro e o saldo de mortes ficou de 21 mil mortos. Então, foi uma vitória do governo brasileiro. Porém, sempre tem que deixar claro que houve resistência, que eles resistiram até quando eles puderam. Seguindo, a revolta da vacina. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. O que foi essa revolta da vacina? Foi uma rebelião popular contra a vacina anti-varíola. Quando o presidente Rodrigo Alves assumiu a presidência do país, a capital, que no caso naquele período era o Rio de Janeiro, se encontrava extremamente precária. Principalmente havia toneladas de lixo, havia proliferação de ratos, mosquitos, que eram transmissores de doenças fatais, né? Então, pensando nisso, ele fez um decreto falando da obrigatoriedade de se vacinar, desde os recém-nascidos até os idosos. Ele fez um decreto obrigando, porém, as pessoas não entendeu, né? Não estavam entendendo essa vacina. Até porque quando o governo faz uma campanha de vacinação, ele tem que explicar primeiramente
o que é essa vacina, qual o objetivo dessa vacina, o que essa vacina causa, o que ela vai melhorar, e ele não fez isso. Então, as pessoas ficaram extremamente assustadas e começaram, então, essa revolta contra essa vacinação forçada. Ao final, né, as manifestações foram imensas. Então, ao final, ele decretou, ele revogou, né, ou seja, ele retirou essa obrigação da vacina antivaríola lá no Rio de Janeiro. Para finalizar essa revolta, nós vamos falar sobre a revolta da Chibata, que aconteceu também no Rio de Janeiro em 1910. O líder desse movimento era João Cândido, que era um marinheiro, e que mais à frente eu vou falar sobre ele. O que foi essa revolta? Foi um motim organizado pelos soldados da Marinha. Eles estavam insatisfeitos. Gente, nesse contexto aqui, cabe a gente falar que a Marinha do Brasil era uma das principais do mundo. Tinha uma representatividade muito grande, né? Então, essa revolta da Chibata aconteceu em 1910, no Rio de Janeiro. Foi motivada, né? Foi um motim, na verdade, organizado pelos soldados da Marinha. E a motivação dessa revolta da Chibata se deu pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. Aplicava-se muito castigos físicos para esses marinheiros. A maioria desses marinheiros eram negros e mestiços. Então, eles ainda enfrentavam as punições e castigos de outrora da escravidão. Lembrando que a escravidão já foi extinta. Porém, eles ainda recebiam punições e castigos. E a principal dela era a chibata. Né? O que é a chibata? A chibata é uma vara de cipó, né? Que naquele período da escravidão usava-se muito nos negros. Então, por isso, chama-se revolta da chibata. O salário deles também era extremamente baixo, a alimentação era precária. Então, essa foi a motivação dessa revolta, essa insatisfação com os castigos físicos, com o salário e com a alimentação precária. Então, seguindo, como eu falei, o líder era João Cândido, um marinheiro. Ele iniciou essa revolta e há pouco tempo ele conseguiu vários adeptos que também eram marinheiros também, companheiros de profissão. Eles ameaçaram, a princípio, bombardear a cidade, né, a capital do Brasil, que no caso era o Rio de Janeiro, se eles não fossem atendidos. Então, o governo brasileiro, ele atendeu as reivindicações, né, dos marinheiros, porém, ele não cumpriu a sua palavra. Foi só mesmo para acalmar. Então, o governo brasileiro não cumpriu a sua palavra, falou que, né, atenderia as suas reivindicações, mas isso não aconteceu. Eles conseguiram conter essa revolta, esses marinheiros. Ao final, João Cândido sobreviveu, porém ele foi afastado da Marinha. Então, gente, para finalizar e concluir, essas revoltas sociais, essas tensões sociais, nós podemos entender que isso foi resultado dos processos de industrialização e urbanização, modernização nessa primeira república do Brasil. Por quê? Porque quando começou esse processo de industrialização e urbanização no Brasil, nós vimos que não foi um projeto elaborado, planejado. Houve um crescimento populacional muito grande com a vinda dos imigrantes. As cidades brasileiras não estavam preparadas para receber esse tanto de pessoa, não tinha uma infraestrutura adequada. E quando se fazia essa infraestrutura, era somente nos centros, era somente nas regiões sudeste e sul, para atender somente essa região que já é privilegiada. Então essas revoltas,
vão ser consequências dessa má administração do governo, dessa falta de planejamento e cuidado com a população de uma maneira geral, né? Atendeu somente a um grupo que já era privilegiado. Na próxima aula, iremos falar sobre o outro fenômeno também que surgiu no Nordeste durante a Primeira República, que foi o cangaço. Iremos falar sobre a organização e luta operária, que foi a greve geral em 1917. Vocês lembram que eu falei que as condições dos operários nas fábricas era precária e desumana? Então, esses operários vão se juntar, vão se organizar e vão pensar em melhorar a sua vida, em elaborar, que é um primeiro momento para a elaboração das leis trabalhistas, né? Também iremos falar sobre a imprensa negra e o jornal no Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida pode me procurar no privado. O livro didático também de vocês tem todo esse conteúdo, pode buscar como auxílio também. Ao final após assistir essa videoaula, vou mandar as atividades em anexo e lá tem todas as instruções necessárias para que você consiga realizar as atividades. Desejo que todos estejam bem e até a próxima aula.